para direcionar a palavra. Quais são os colaterais com direitos sucessórios? Por favor, passo aí as palavras iniciais e, se puder, nos responda, então, essa pergunta. Quais são os colaterais com direitos sucessórios? Primeiramente, Vânia, eu queria agradecer o convite que você me fez. Vou lhe dizer que é um imenso prazer poder participar dessas reuniões, né? Isso aqui é um bate-papo, não é uma aula. Trazer algum conhecimento que eu tenho. Como você falou, ele sabe tudo, graças a Deus eu não sei tudo, eu tenho muito para aprender ainda, mas poder transmitir um pouco daquele conhecimento até que eu adquiri no cartório, daquela prática que eu adquiri no cartório, e ter o prazer de poder estar aqui com vocês mais uma vez. E então, passando a pergunta que você me faz, quais são os colaterais, né, com direito sucessório, né, o Código estabelece, né, no artigo 1692, que com direitos, os colaterais com direitos sucessórios são aqueles até o 4º grau. Aí você me perguntaria, quem são os colaterais até o 4º grau? Até o 4º grau seria muito simples eu lhe responder que os colaterais até o 4º grau são os primos, os sobrinhos netos e os tios avós. Mas é necessário porque em todos os momentos o legislador está falando que herdeiros de grau mais próximo excluem herdeiros de grau mais remotos. Quando os herdeiros estão todos no mesmo grau, eles herdam por cabeça. Então é necessário que nós saibamos fazer a contagem de graus, porque até na classe dos colaterais, os herdeiros de grau mais próximo excluem os herdeiros de grau mais remoto. Quem são os herdeiros de grau mais próximo e mais remotos? Só nós sabendo contar os graus é que nós vamos saber quem são os herdeiros mais próximos e os mais distantes. Então, a contagem dos graus, isso aí é uma matéria que vem no direito de família, que está em relações de parentesco. Então, até o direito de família, no artigo 1592, o legislador define quem são os colaterais. No artigo 1592 diz que são parentes em linha colateral ou transversal. A linha colateral também é chamada pelo legislador de linha transversal, até o 4º grau, porque o legislador limitou o parentesco até o 4º grau na linha colateral, as pessoas provenientes de um só tronco sem descenderem uma das outras. O que é isso? Nós temos duas linhas de parentesco, a linha reta e a linha transversal ou colateral. Na linha reta, as pessoas descendem umas das outras. Na linha reta descendente, o pai, o filho, o neto, o bisneto, cada geração corresponde a um grau. Na linha reta, ela também se subdivide em ascendente, ela pode ser descendente ou ascendente. Na ascendente também, cada geração corresponde a um grau. É pai, avô, bisavô, tataravô. Cada uma dessas gerações corresponde a um grau. Então, com relação ao meu filho, eu sou parente em 1º grau. Com relação ao meu neto, já tem mais uma geração. São parentes em 2º grau. A mesma coisa na linha ascendente. Com relação ao meu pai, eu sou parente dele em 1º grau, ao meu avô em 2º grau. Só que na linha reta ascendente, ela se subdivide em linha paterna e materna. A paterna sobe pelos parentes do pai e a materna sobe pelos parentes da mãe. Na linha colateral transversal, diz o legislador que são parentes em linha colateral transversal até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco sem descenderem uma das outras. Na linha colateral, as pessoas não descendem umas das outras, mas elas descendem de um ascendente comum. Então, eu e o meu irmão, meu irmão não é meu descendente, nem eu sou descendente dele, mas nós dois temos um ascendente comum, que é o nosso pai. Então, na linha colateral, os parentes não descendem uns dos outros, mas de um tronco comum. Aí você tem a contagem de graus na linha reta e na linha colateral. Na linha reta é muito simples, porque na linha reta cada geração corresponde a um grau, filho é parente do pai em 1º grau, neto em 2º, bisneto em 3º, e assim sucessivamente. Na linha reta, descendente e ascendente, o legislador não limitou os graus. Enquanto houver um parente de grau distante do falecido, ele vai herdar. O falecido morreu e só deixou um tataraneto.
parente dele em quinto grau, vai herdar. Na linha colateral, não, ele limitou até o quarto grau. Então, na linha colateral, até o legislador ensina, no artigo 1594, como contam-se os graus. Ele diz assim: contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações, e na colateral também pelo número de gerações, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Então, na linha colateral, você tem que encontrar o ascendente comum entre os parentes. Eu quero saber qual é o grau de parentesco entre eu e meu irmão. Aí eu tenho que subir primeiro para encontrar o ascendente comum, para depois descer até o meu irmão. Então, para o meu pai, que é o ascendente comum, eu tenho 1 grau, e para o meu irmão, eu tenho 2 graus. Irmãos são parentes em 2º grau. Aí o filho do meu irmão, que é meu sobrinho, eu tenho que encontrar entre eu e ele o ascendente comum. Então, partindo dele, você sobe 1 grau. O pai dele não é meu ascendente comum, o pai dele é meu irmão. Mas o avô dele é o meu pai. Então, eu encontrei o ascendente comum entre nós dois. Então, eu subo 1 grau de mim até o meu pai, 1 grau. Desço até o meu irmão 2 graus e desço até o meu sobrinho 3 graus. Tios e sobrinhos são parentes em 3º grau. E se você descer mais uma geração do sobrinho, vem o neto do meu irmão, que é meu sobrinho neto. Então, eu pretendo encontrar o ascendente comum entre eu e ele. Eu subo do meu sobrinho neto uma geração, é o meu sobrinho. Mais uma geração, o meu irmão. Mais uma geração, o avô do meu sobrinho, o avô do meu sobrinho neto é o meu pai. Então, eu subo de mim até o meu pai, desço até o meu irmão 2 graus, desço até o meu sobrinho 3 graus e vou para o meu sobrinho neto 4 graus. Então, tio, avô e sobrinho neto são parentes em 4º grau. E há um momento no Código que o legislador diz que na linha dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação para um determinado grau. Então, você tem que saber, estão concorrendo sobrinhos com sobrinhos netos. Quem são os mais próximos? Os sobrinhos excluem os sobrinhos netos. O meu irmão exclui, ele é mais próximo de mim, ele exclui o filho dele. O meu sobrinho, filho dele, é meu parente em 3º grau, ele é meu parente em 2º, então ele exclui. Então, a gente tem que saber, primeiro, a contagem dos graus para saber quem é quem em relação ao parentesco. Tá bom? Isso num quadro é muito mais fácil de explicar, porque você desenhando isso, você mostra no contexto como é que isso funciona. É mais fácil do que essa explicação verbal, mas é isso aí. Então, são parentes em 4º grau, são colaterais em 4º grau, os primos, os sobrinhos netos e os tios avós. Tá? Antes desse, em 3º grau, você tem os tios e os sobrinhos, e em 2º grau você tem os irmãos. Tá? Então, herdam, o legislador limitou até o 4º grau, herdam em 4º grau primos, sobrinhos netos e tio-avós. Os parentes colaterais, eles não são herdeiros necessários. Eles não são herdeiros obrigatórios. Se eu não tenho descendente, se eu não tenho ascendente e se eu não tenho cônjuge, eu posso dispor da minha herança da forma que eu desejar. Eu não sou obrigado a respeitar os meus colaterais. Eu posso excluí-los da sucessão através de um testamento. Agora, se eu não fiz testamento, eles vêm até a sucessão. Eu falo isso dos graus, porque até eu menciono muito isso nas aulas, porque numa prova da Ordem dos Advogados teve uma pergunta que era o seguinte: uma pessoa deixava um apartamento, o falecido deixou um apartamento para uma funcionária dele. E quando ele morreu, ele só tinha como únicos, a funcionária beneficiária do testamento já tinha morrido, e ele só tinha como parente um sobrinho bisneto. E a pergunta era capciosa. A pergunta dizia assim: quem herda? A filha da funcionária, por direito de representação, ou o sobrinho bisneto? A pergunta era assim: quem herda? Um dos dois. A filha da funcionária não herdaria porque não existe direito de representação em sucessão testamentária. Se eu deixo para a funcionária, é para ela que eu quero deixar.
a não ser que eu faça uma previsão, mas não era o caso. E aí, então, a pessoa iria para o sobrinho bisneto, mas sobrinho bisneto é parente em quinto grau. E os colaterais em quinto grau não herdam. Essa herança iria para o município. A pergunta era capciosa. 90% responderam que quem herdava era o sobrinho bisneto, porque ele era o único parente vivo do falecido. Então, existe essa importância da gente saber contar os graus, né? Porque o legislador está falando aí a toda hora que o grau mais próximo exclui mais remoto, tanto na seção dos descendentes como dos ascendentes. Mas a resposta é essa. São parentes em quarto grau, até o quarto grau, primos, sobrinhos netos e tios avós. Dito por você, é muito simples, né, Mário Roberto? Muito simples, né? A gente na aula com você, com o quadro, a gente entende tudo. Daqui a pouco a gente está ali perguntando. Eu sinto falta de um quadro. Mas isso é só um webinar, né, Mário Roberto? Mas eu tenho certeza que já dá para entender. Você é muito didático, você, como eu já disse inicialmente, né? Como você sabe muito, né? Então, para você é uma facilidade saber transmitir esses graus e que a gente ali vai acompanhando direitinho, né? Deu para entender, com certeza, tá bom?